A história começa com um garoto chamado Park, que estava de mudança, com a ajuda de seu amigo Kyung, que o auxiliava a levar seus pertences para dentro de sua casa nova. Quando Park saiu para buscar mais caixas, Kyung começou a jogá-las em sua direção. Park conseguiu pegar 2 delas, e quando Kyung jogou a terceira, outro amigo de Park, chamado Kim, a pegou para ele. Enquanto Kyung jogava uma das caixas, ela caiu e alguns de seus pertences se espalharam pela rua. Park ficou chateado e começou a recolher tudo. Enquanto Kong levava o resto das coisas para dentro, Park ficou para trás para recolher o que havia se espalhado, e ao fazer isso, encontrou um desenho que ele mesmo havia feito. Ele não conseguia se lembrar de quando o tinha desenhado. Enquanto olhava para o desenho, uma garota apareceu na sua frente. No momento em que a viu, ele ficou paralisado, pois ela era extremamente linda. Park se apaixonou por ela à primeira vista e foi quando se deu conta de que estava parado no meio da rua. Então, ele se moveu para o lado e a garota se afastou. Na manhã seguinte, Park ainda estava dormindo quando recebeu uma ligação de Kyung, que o repreendeu por estar atrasado no primeiro dia de aula. Ao ouvir isso, Park acordou depressa e gritou com sua mãe por não tê-lo acordado. Foi então que ele se lembrou de que não morava mais com seus pais. Ele se apressou para se arrumar e correu para o ponto de ônibus. Kyung já estava lá esperando. O ônibus chegou e Park foi correndo. Kyung o viu e pediu ao motorista para esperar. Quando Park chegou ao ônibus, percebeu que havia esquecido sua carteira. Ele pediu para Kyung pagar a sua passagem, mas o cartão de Kyung também estava sem saldo. Park nem tinha dinheiro. Ele implorou para o motorista deixá-lo viajar de graça, prometendo pagar o dobro no dia seguinte. O motorista se recusou, dizendo que não tinha garantia de que Park pagaria, e apontou que havia alguém esperando atrás de Park. Quando Park se virou, viu a mesma garota do dia anterior. O nome dela era Ruby, e ela pagou a passagem de Park. Ele se pôs ao lado de Kyung e comentou como ela era bonita. Ele também mencionou que a tinha visto no dia anterior, enquanto carregava suas coisas para dentro de casa, e sentiu que o encontro deles foi um destino. À medida que o ônibus começava a se mover, Park quase perdeu o equilíbrio, mas Kyung o segurou. No entanto, ao tentar se firmar, Park acidentalmente agarrou o colarinho de Ruby. Quando percebeu o que tinha feito, pediu desculpas profusamente e sentiu-se extremamente constrangido. Kyung não conseguia parar de rir da cena. Mais tarde, na escola, Park e Kim estavam na mesma turma, enquanto Kyung estava em uma diferente. Quando a aula terminou, Kim e Park foram encontrar Kyung em sua sala, onde ele estava dormindo. Kim se sentou na frente dele e arrotou, acordando Kyung por causa do cheiro. Outro amigo deles, Min, que estava na mesma sala, perguntou por que eles tinham ido até lá, já que tinham suas próprias aulas. Enquanto os 4 conversavam, Park notou que Ruby estava na mesma turma e o estava olhando diretamente. Ele se sentiu ainda mais constrangido e saiu correndo. Ruby estava sentada com suas 2 amigas, Aram e Mji. Quando os amigos de Park ficaram sabendo o que tinha acontecido no ônibus, todos caíram na gargalhada. Min o provocou, dizendo que ele tinha feito algo lendário no primeiro dia. Park pediu para eles não falarem bobagens e insistiu que foi apenas um acidente. Kung perguntou se ele achava que Ruby se sentia da mesma forma. Foi quando Park finalmente descobriu o nome de Ruby. Ele repreendeu Kyung por não ter lhe dito antes que ela estava na sua turma. Kyung disse que estava ocupado dormindo. Park contou a eles como Ruby o olhou com raiva durante a aula e, em seguida, perguntou se eles realmente não acreditavam que o encontro deles era o destino. Ele apontou como eles continuaram a se cruzar nos últimos 2 dias e como ela até pagou sua passagem de ônibus. Ele se perguntou em voz alta se agarrar o colarinho de alguém também poderia ser um sinal do destino. Seus amigos começaram a zombar dele. Park os instou a escutar, dizendo que o romance entre um garoto e uma garota sempre começava por causa de algum acidente. Ele parecia muito feliz enquanto dizia tudo isso. Kung disse a ele para parar de falar bobagens e disse que não entendia como Park podia se apaixonar por alguém depois de vê-lo apenas 1 ou 2 vezes. Park simplesmente respondeu que era o destino. Mais tarde, quando Park e Kung estavam passeando depois da aula, Park avistou Ruby e começou a segui-la. Ele descobriu em qual prédio ela morava e descobriu que era perto de sua própria casa. Park declarou que o fato de suas casas serem próximas era mais um sinal do destino. Yang sarcasticamente apontou que a sua própria casa era do outro lado da rua da dela e que ela estava na sua turma também. Então, ele deveria considerar o encontro deles o destino também? Park respondeu que se ele visse Ruby no ponto de ônibus na manhã seguinte, isso confirmaria o destino e que Kyung teria que aceitar. Na manhã seguinte, Ruby chegou ao ponto de ônibus e Kyung e Park já estavam lá. Park animadamente afirmou que era o destino, já que eles se encontraram novamente. Jung pediu para ele não falar bobagens, dizendo que eles já estavam lá por meia hora, e agora estavam atrasados para ir para a escola por causa dele. Park propôs outro teste. Se Ruby comprasse a mesma bebida que ele na escola, essa seria a prova final do destino. Na escola, Park estava sentado com uma bebida quando Ruby foi comprar uma, mas ela escolheu uma bebida diferente, fazendo Kyung rir.
Park ainda insistiu que era o destino, já que pelo menos as duas bebidas eram da mesma empresa. Ki-wong disse para ele parar de falar bobagens, a menos que quisesse apanhar. Foi quando Kim apareceu com exatamente a mesma bebida que Park, o que fez Ki-wong rir ainda mais. Depois da aula, quando Park e Ki-wong estavam no portão, Park disse que se Ruby saísse usando uma saia, seria outro sinal do destino. Ki-wong o provocou, dizendo que ele poderia muito bem dizer que se ela estivesse respirando, significava que ela era o destino dele. Eventualmente, Ruby saiu, mas não estava usando saia, o que deixou Park um pouco chateado. Naquele momento, Kim chegou, e ele havia amarrado seu agasalho de tal forma que parecia uma saia. Yoon caiu na gargalhada e disse a Park que, em vez de namorar Ruby, ele deveria considerar namorar Kim, já que talvez ele fosse o verdadeiro destino de Park. Park ficou com raiva e perguntou o que ele tinha feito para merecer isso. Kim, no entanto, estava completamente alheio ao motivo pelo qual Park estava reagindo daquela forma. Mais tarde os três foram jogar, mas Park estava tão distraído que não conseguia se concentrar, fazendo com que eles perdessem. Ele ficou muito chateado. Ki-wong disse a ele para parar de falar sobre o destino e simplesmente ir falar com Ruby se ele realmente gostava dela. Park disse que a sua primeira impressão já tinha sido arruinada, então como ele poderia falar com ela? Além disso, ele nem tinha uma razão para se aproximar dela. Chan lembrou que ela tinha pago a passagem de ônibus dele e essa poderia ser a razão para iniciar uma conversa. Park admitiu que havia esquecido disso e disse que Kung estava certo e que ele iria naquele momento. Yang perguntou se Park sabia em qual prédio ela morava. Quanto mais seu endereço exato. Ao perceber que não sabia, Park sentou-se novamente. Mas no dia seguinte, quando estavam no ponto de ônibus novamente, Park parecia extremamente nervoso. Ki-wong o provocou, lembrando que ele havia afirmado que seria fácil no dia anterior. Park explicou que o motivo de seu nervosismo era porque Ki-wong estava ao seu lado. Por isso, a partir do dia seguinte, Ki-wong deveria ir para a escola sem ele. Ki-wong concordou e começou a se afastar, mas Park o impediu. No dia seguinte, Park se arrumou para a escola mais cedo e ficou esperando por Ruby. Quando ela chegou, ele tentou falar com ela, mas não conseguiu dizer uma palavra. No dia seguinte, Park estava novamente seguindo Ruby. Embora ele não tivesse coragem de falar com ela, Ruby sentiu que alguém a estava seguindo. Mas toda vez que ela se virava, ela não via ninguém, porque Park continuava se escondendo. No terceiro dia, a mesma coisa aconteceu novamente. Desta vez, Ruby tinha certeza de que havia alguém atrás dela. Quando ela se virou, Park rapidamente pulou em um beco por medo. Na escola, Ki-wong se sentou ao lado de Ruby e perguntou se Ki-wong a apresentaria a uma garota. Ruby recusou e o aconselhou a não ser precipitado. MJ, que estava por perto, se juntou e disse a Ki-wong para apresentá-la a alguém. Ki-wong respondeu que não podia fazer isso. Nesse momento, Ruby mencionou que um garoto a estava seguindo. Ki-wong perguntou se ela tinha visto o rosto dele. Ruby disse que não, mas ela notou que ele tinha um corte de cabelo estilo tigela, usava um agasalho vermelho naquele dia, e tinha uma altura média. Ao ouvir isso, Pyong imediatamente percebeu quem era. Ele foi até Park e disse a ele que Ruby estava falando sobre um perseguidor que a estava seguindo todas as manhãs. Park ficou com raiva e perguntou quem era o idiota, dizendo que quebraria os ossos dele. Ele acrescentou que ele mesmo a seguia todos os dias e nunca via nenhum perseguidor. Ki-wong o chamou de idiota e disse que Ruby estava se referindo a ele. Ela sabia sobre o penteado, a roupa que ele usou naquele dia e a sua altura. Naquele exato momento, Min entrou. Ele tinha o mesmo corte de cabelo e altura de Park. Ele tentou dar o seu agasalho para Min, mas Mi-ji olhou para Park e gritou que ele devia ser o perseguidor de quem Ruby estava falando. Park tentou explicar que era um mal-entendido, que ele não era um perseguidor e apenas a seguiu. Park insistiu que ele tinha suas razões e que ele apenas queria devolver o dinheiro da passagem de ônibus que ela uma vez pagou por ele, mas ele não conseguia se manifestar diretamente para falar com ela. MJ disse que ela não acreditava nessa explicação e adivinhou que Park na verdade gostava de Ruby. Park negou. MJ comentou que ele nunca seria capaz de contar para Ruby, de qualquer forma, então ele deveria desistir. Park perguntou com raiva o porquê. MJ disse que era porque Ruby não gostava de garotos como ele. Park perguntou que tipo de garotos Ruby gostava. MJ respondeu que nem ela sabia, porque Ruby nunca teve um namorado, mas ela tinha certeza de que Ruby não gostaria de alguém como Park. Naquele momento, Min se virou para Park e perguntou se dar a ele o agasalho fazia parte de um grande plano para fazê-lo parecer o perseguidor. Ele xingou Park e pegou o agasalho de volta, dizendo que não o devolveria. Ki-wong disse a Park que ele esperava que pelo menos agora ele falasse com Ruby no dia seguinte. No dia seguinte, quando Ruby estava indo para a escola, Park começou a segui-la novamente. Desta vez, Ruby notou e começou a correr. Park a perseguiu, mas tropeçou em uma curva. Ele tentou escapar, mas Ruby o pegou e perguntou quem ele era e por que ele a estava seguindo.
Park explicou nervosamente que ele só queria devolver o dinheiro da passagem de ônibus que ela uma vez pagou por ele. Ele também a lembrou do dia em que ele acidentalmente agarrou o colarinho dela. Ruby disse que agora se lembrava, mas ela não achava que era necessário devolver o dinheiro. Park ainda lhe entregou o dinheiro. Ele então se apresentou e perguntou o nome dela. Ruby lhe disse o seu nome. Park mencionou que ele morava por perto também e perguntou se eles poderiam ser amigos. Ruby concordou, o que deixou Park muito feliz. Um momento depois, um flashback mostrou o que havia acontecido 5 dias antes, quando Park havia escrito seus sentimentos por Ruby no dinheiro que ele planejava devolver a ela. De volta ao presente, Park entrou em um ônibus e viu Ruby usando o mesmo dinheiro para pagar sua passagem, sem nem notar o bilhete escrito nele. Park se sentiu arrasado porque ela não leu o que ele havia escrito. No dia seguinte, Park se arrumou para a escola e pensou que era melhor que Ruby não tivesse lido a carta, porque era muito cedo para se declarar. Enquanto Ruby estava indo para a escola com Kyung e Park, Kyung tentou distraí-la enquanto ele e Park continuavam trocando de lado, tentando executar algum plano secreto. Quando eles chegaram ao ponto de ônibus, Park pediu o número de Ruby. Ela concordou, e quando ela pegou o seu telefone, ele o deixou cair de propósito. Quando ela se abaixou para pegá-lo, Park secretamente colocou doces na frente dela e desejou a ela um feliz dia dos doces. Antes, ele também tinha colocado doces em sua bolsa enquanto eles estavam andando, e ele e Kyung estavam trocando de posição. Ruby não parecia nada satisfeita. Ela devolveu o telefone dele sem dar seu número e foi embora. Park perguntou a ela por que ela não deu seu número, mas o ônibus chegou e ela entrou. Kyung disse a ele que o tinha avisado que o plano era estúpido. Na escola, Ruby contou às suas amigas o que Park tinha feito. MJ disse que ela já sabia que algo assim aconteceria. O pobre Park nem sabia que Ruby não gostava de doces de jeito nenhum. Ruby perguntou a Mindy como ela conhecia Park. MJ quase foi pega, mas rapidamente se ajeitou. Ela disse a Park que Ruby estava de mau humor por causa dele. Park disse para não se preocupar, ele confessaria seus sentimentos em breve. Admin disse que este não era o momento certo, porque Ruby não queria um namorado naquele momento. Quando Park perguntou por que Mindy estava prestes a dizer algo, mas se conteve e disse que não sabia. Tudo o que ela sabia era que a partir de hoje, Ruby iria começar a ignorá-lo. Foi quando Ruby chegou para comprar uma bebida. Então Mindy rapidamente se escondeu. Park tentou falar com Ruby, mas ela não disse nada, e foi embora. Na manhã seguinte, quando Ruby estava a caminho da escola, ela encontrou Park já esperando. Ele disse a ela que ele estava lá desde de manhã. Park silenciosamente gesticulou que ele gostava dela. Ruby respondeu com um gesto que significava que ela o chutaria. Mais uma vez, Park pediu o número dela. Ela recusou e foi embora. O dia todo na escola, Park a seguiu com um violão, cantando para ela. Ruby finalmente ficou tão chateada que quebrou seu violão. Park fingiu uma lesão na mão. Preocupada, Ruby perguntou se ele estava bem e disse para ele mostrar a mão. Park estendeu a mão e nela estavam escritas as palavras pedindo o número dela. Ruby foi embora e disse a Hyung para dar o número dela para Park. Park rapidamente disse para ele não fazer isso. Kyung argumentou que se ela desse ou se ele desse, era a mesma coisa. Park disse que não era a mesma coisa. Kyung então percebeu que não importava o quanto Park tentasse. Ruby nunca daria o seu número diretamente para ele. Então, embora Park tenha protestado, Kyung enviou o número dela para ele. Ele disse a Park para fazer o que quisesse com ele, salvar ou apagar. Park ficou furioso com Kyung, porque ele realmente queria que Ruby desse o número ela mesma. Mais tarde, Park e Ruby se encontraram novamente. No momento em que Park estava prestes a falar, Ruby disse a ele para não falar com ela. Park gesticulou novamente, pedindo para ela ser sua namorada. Ruby ficou com raiva e foi embora, deixando Park com o coração partido. Depois da escola, Park se sentou sozinho em sua sala de aula enquanto chovia lá fora. Kyung entrou e mencionou que Ruby esqueceu seu guarda-chuva. E como Ruby não tinha um guarda-chuva, Park poderia oferecer para acompanhá-la em casa. Foi quando Kim e Min entraram também. Park pediu a Kyung para lhe dar seu guarda-chuva. Kyung apontou que uma das amigas de Ruby poderia já ter um. Ao ouvir isso, Park novamente se sentiu desapontado. Kung disse a ele que, já que era sua ideia, ele deveria pensar em uma solução agora. Enquanto isso, Ruby entrou em pânico, se perguntando como ela voltaria para casa. MJ disse que a levaria, mas quando Mindy checou sua bolsa, ela percebeu que seu guarda-chuva estava desaparecido. Ela se perguntou onde ele tinha ido. Aram também descobriu que seu guarda-chuva tinha sumido e ficou chateada. Enquanto as 3 garotas estavam do lado de fora se perguntando o que fazer, Park chegou com um guarda-chuva e tentou perguntar a Ruby se ela queria compartilhá-lo com ele. Park disse a Ruby para pegar o seu guarda-chuva. Caso contrário, ela pegaria um resfriado, mas Ruby recusou, o que deixou Park extremamente chateado. Em frustração, ele fechou o guarda-chuva e o jogou na frente dela, dizendo que ele entendeu o que ela queria dizer. Ele disse a ela para ir para casa com o guarda-chuva e prometeu não mais incomodá-la. Ao se virar para sair, Ruby pegou o guarda-chuva e o jogou de volta para ele, dizendo que ela também não queria o guarda-chuva dele.
Park não o pegou e, em vez disso, a seguiu até o prédio dela. Na entrada do prédio, Ruby perguntou a Park por que ele ainda estava lá e se ele não queria ir para casa. Park respondeu que ele estava apenas ficando lá para evitar a chuva, porque seu guarda-chuva estava quebrado. O teclado do prédio não estava funcionando e um cartão-chave era necessário para entrar, o que Ruby não tinha, porque ela o perdeu no caminho. Ela teve que esperar do lado de fora por sua irmã, que estava demorando muito para voltar da escola. Ruby estava completamente encharcada e começou a tremer. A bateria do seu telefone também acabou. Park sugeriu que ela fosse para a casa dele para se aquecer e carregar seu telefone. Ruby olhou para ele em choque e perguntou se ele era louco. Ela não conseguia entender por que ela deveria ir para a casa dele. Park explicou que ele estava apenas sugerindo isso porque ela poderia pegar um resfriado. Ruby recusou, disse que ele era chato e pediu para ele ir embora. Park ficou um pouco chateado e respondeu que ele estava indo embora, e se ela ficava doente ou não, não era mais sua preocupação. Enquanto ele se afastava, Ruby ficou do lado de fora, assustada e com frio. Park voltou, deu a ela sua jaqueta e uma toalha e disse que ele estava preocupado que ela ficasse doente se ela ficasse assim. Ruby perguntou se ele não estava com frio. Ela ficou lá pensando por um momento, então concordou em ir para a casa dele. Foi quando uma senhora saiu do prédio e a porta se abriu. Park a impediu de fechar e disse a Ruby para entrar. Ela ficou surpresa novamente, mas entrou. Quando Park se virou para sair, Ruby o puxou para dentro e pediu para ele esperar com ela por um tempo. Ela foi para seu apartamento e trouxe um moletom para Park usar. Ele o vestiu e Ruby disse que ela lavaria e o devolveria. Então ela deu a ele o guarda-chuva e o avisou para não pegar um resfriado ou ela o mataria. Park estava muito feliz. Ele estava prestes a sair quando a irmã de Ruby chegou e o viu. Quando ela chegou em casa, ela perguntou a Ruby se aquele garoto era seu amigo. Ruby agiu indiferente, mas sua irmã perguntou novamente, chocada que Ruby deu seu moletom para ele. Ela repreendeu Ruby com raiva. Mais tarde naquela noite, Ruby acordou com sede e foi para a cozinha. Quando ela abriu a geladeira, ela imaginou Park de pé dentro dela e ficou com medo. Então ela foi assistir a televisão, mas novamente viu Park em todas as cenas. Ela desligou a televisão e tentou dormir, mas Park apareceu em seus sonhos também. Ruby estava realmente perturbada agora. Na manhã seguinte, Ruby estava a caminho da escola com suas amigas, e elas estavam conversando sobre o que vestir para o próximo retiro. Me perguntou a Ruby se ela viu Park em seus sonhos. Park de repente apareceu e cumprimentou todos. Ele disse a Ruby que a viu em seus sonhos e perguntou se ela estava curiosa para saber o que aconteceu. Ruby disse a ele que ela não estava interessada em seus sonhos. Park respondeu que estava tudo bem, mas que ele estava feliz em vê-la em seu sonho. Eles conversaram por um tempo. Na sala de aula, MJ perguntou a Ruby se algo aconteceu entre ela e Park durante a chuva. Ruby negou. MJ disse que parecia que algo mudou entre eles. Ruby perguntou por que eles estavam dizendo isso. Aaron apontou que há apenas alguns dias, Ruby costumava ignorar Park, mas agora ela estava realmente respondendo a ele. Ruby ficou irritada e perguntou por que eles estavam tentando arranjar ela com Park. MJ disse que era porque ela parecia feliz com ele e estava tratando ele bem. Ruby explodiu e disse que Park era um bom garoto, então por que ela não deveria tratá-lo bem? Aran provocou, perguntando se isso significava que ainda havia uma chance de ela namorar com ele. Naquele momento, Kyung interrompeu, fingindo estar dormindo, mas ele tinha ouvido a conversa inteira. As três garotas perceberam isso, e Kyung saiu calmamente da sala de aula. Mais tarde, Park estava praticando com Kim quando Kyung apareceu e perguntou o que eles estavam fazendo. Min explicou que eles estavam se preparando para o show de talentos, onde apenas grupos de 3 pessoas tinham permissão para se apresentar. Park queria usar essa performance para impressionar Ruby. Ele pediu para Kyung se juntar ao grupo deles, mas Kyung recusou. Park o chantageou emocionalmente, perguntando se ele não era seu amigo e, eventualmente, o convenceu. Naquela noite, Ruby estava conversando com Mi, que perguntou o que ela usaria para o retiro. Ruby disse que ela ainda não tinha decidido. Ela foi verificar seu guarda-roupa e viu a jaqueta de Park, que ele havia esquecido. Ela pensou em devolvê-la, mas ficou preocupada que Park pudesse entender mal e assumir que ela tinha sentimentos por ele ou que ele poderia se declarar. Então, em vez disso, ela deu o endereço para sua irmã e pediu para ela devolver a jaqueta. Na casa de Park, ele e seus amigos estavam praticando. Park disse a eles que ele planejava confessar seus sentimentos a Ruby durante o show de talentos. Seus amigos disseram a ele para não se apressar, mas Park insistiu que algo havia mudado entre eles durante aquele dia chuvoso. Kung então disse que ele não queria contar para Park antes, mas agora ele sentia que deveria. Ele revelou que Ruby havia dito às suas amigas na sala de aula que ela não tinha zero sentimentos por Park. Park se sentiu chateado, mas disse que não acreditava.
Ele pensou que Ruby estava apenas escondendo seus sentimentos, quando ficou surpreso com seu otimismo. De repente, Park recebeu uma mensagem de Ruby dizendo que ela estava do lado de fora de sua casa. Ele ficou animado e disse a seus amigos, mas quando ele saiu, ele viu que não era Ruby, mas a irmã dela devolvendo a jaqueta. Park se sentiu desapontado. Ele também descobriu que o moletom que Ruby lhe deu pertencia à sua irmã, o que o chateou ainda mais. Quando ele voltou para dentro, seus amigos já tinham descoberto o que aconteceu e começaram a provocá-lo. Park devolveu o moletom e a irmã de Ruby foi embora. Quando ela chegou em casa, ela perguntou a Ruby se Park era realmente apenas um amigo. Ela disse que era claro que Park gostava dela, mas ela não achava que Ruby jamais namoraria com ele, e ela se sentiu mal por ele. No dia seguinte, todos os alunos partiram para o retiro. Park deu alguns amendoins para Ruby para a viagem de ônibus, e ela os aceitou. No retiro, Ruby disse a Mi que ela esqueceu seu sabonete facial. Midgetei ofereceu o dela, mas Ruby disse que sua pele era muito sensível e ela não podia usar nenhuma outra marca. Mais tarde, quando todos se acomodaram em seus quartos, o professor disse que eles fariam outra contagem. Arão explicou que era porque um aluno estava desaparecido, provavelmente Park, já que Kong estava perguntando sobre ele. Quando eles se reuniram para o almoço, Kyung perguntou se alguém sabia para onde Park foi, mas ninguém sabia. Ele continuou ligando para Park, mas seu telefone não estava acessível. Ruby também estava preocupada. Pouco depois, Park voltou, escoltado pela equipe do jardim. Ruby se sentiu aliviada. Como Park saiu sem permissão, o professor o repreendeu e lhe deu uma punição. Mais tarde, quando Ruby voltou para seu quarto, sua colega de quarto lhe deu um sabonete facial, dizendo que o garoto com o corte de cabelo estilo tigela o enviou para ela. Após cumprir sua punição, Park estava com dor. Ruby veio até ele com uma bebida e disse para ele não fazer nada parecido de novo, porque ela não gostava. Ela perguntou se ele tinha comido, ao que Park mentiu e disse que não, mesmo com arroz grudado em seu rosto. Ruby notou, limpou-o gentilmente e se afastou de Park mais uma vez. E com isso, a felicidade dele dobrou. Enquanto lavava o rosto, Ruby sorria ao pensar em Park. No dia seguinte, todos os alunos foram obrigados a fazer muitos exercícios, mas Park parecia estar gostando muito. Enquanto se exercitava, ele até praticou alguns passos de dança. Depois do almoço, enquanto todos descansavam, Park entrou com arroz grudado no rosto. Kim notou e limpou, o que deixou Park furioso. Agarrando Kim pelo colarinho, ele perguntou como ela se atreveu a remover aquilo e por que ela se intrometeu. Kim, confusa, perguntou o que havia de errado e por que ele estava tão bravo. Sem dizer muito, Park tirou um pouco de arroz do bolso e grudou de volta no rosto antes de sair. Ruby estava sentada com as amigas quando Park veio e pediu a ela para remover o arroz do rosto. Ruby segurou a cabeça dele gentilmente e Arão o limpou com o pé. Mais tarde, todos os alunos participavam de uma atividade de acampamento onde tinham que atravessar um riacho. Young seguiu atrás de Midi e começou a incomodá-la. Ela quase escorregou e caiu na água, mas Kyung rapidamente segurou sua mão. Isso fez o coração de Midi acelerar. Justo então, Arun chegou e deu um tapa forte e irritado em Kyung, fazendo-o cair na água. Por causa do tapa, Kyung se feriu. Park ficou muito preocupado, porque Kyung deveria se apresentar com ele no show de talentos naquela noite, o que agora parecia impossível. Então, Park decidiu colocar Min para substituir Kyung, e o fez praticar intensamente, já que o show de talentos estava a apenas algumas horas de distância. Naquela noite, o show de talentos começou e muitos estudantes haviam participado. Um por um, todos os participantes começaram a se apresentar. O público estava cheio de estudantes que vieram torcer. Min e Kim estavam ambos muito nervosos. Min, na verdade, estava tão nervoso que disse que não seria capaz de se apresentar. Nesse momento, Kyung apareceu e calmamente disse a Min que se apresentaria em seu lugar. Park lembrou que estava ferido e perguntou como ele conseguiria. Kyung disse com confiança que levaria apenas 2 minutos e ele ficaria bem. Quando chegou a vez deles de se apresentar, eles subiram ao palco, surpreendendo Ruby, que não tinha ideia de que eles iriam se apresentar. Assim que começaram a dançar, a multidão inteira começou a aplaudir, porque a apresentação foi muito boa. Ruby ficou impressionada ao ver Park dançar tão bem, já que ela não fazia ideia de que ele podia dançar assim. Após a apresentação de dança terminar, Park cantou uma música através da qual ele indiretamente confessou seus sentimentos. Quando a apresentação terminou, o apresentador comentou que era óbvio que a música era para uma garota sentada na plateia. Ele pediu que essa garota subisse ao palco. Embora Ruby não quisesse, suas amigas a empurraram para o palco. Ele perguntou a Ruby há quanto tempo ela estava namorando o namorado dela. Ruby respondeu que ele não era seu namorado. O apresentador então perguntou que tipo de relacionamento eles tinham.
Pegando o microfone dele, Park gentilmente colocou a mão de Ruby na sua e disse que isso significava que hoje era o primeiro dia do relacionamento deles. A multidão começou a gritar para que eles se abraçassem. Park caminhou até Ruby e perguntou se ela permitiria. Então, sem realmente tocá-la, ele a abraçou, o que fez todos os estudantes rirem. Ruby se sentiu extremamente envergonhada e não gostou nada do que Park havia feito. Ela ficou brava e se afastou, deixando Park muito triste. O retiro terminou e todos os estudantes estavam se preparando para voltar. Todos estavam tirando muitas fotos juntos. Midi perguntou a Kyung sobre as pernas dele, ao que ele perguntou por que ela estava preocupada. Midi disse que, já que ele dançou na noite anterior, ela estava preocupada que o ferimento dele tivesse piorado. Kyung perguntou por que ela se importava tanto se ela gostava dele. Midi negou e disse para ele não falar bobagens. Por causa do que aconteceu na noite anterior, o humor de Ruby não havia melhorado. Outros estudantes cochichavam sobre ela, dizendo que ela era a mesma garota que rejeitou os sentimentos de um cara na frente de todos. Esses comentários pioraram ainda mais o humor dela. Enquanto ela estava prestes a entrar no ônibus, Park veio para lhe oferecer uma bebida, mas ela recusou. Vários dias se passaram. Park estava sentado na cantina com seus amigos, visivelmente chateado. Ele compartilhou que, desde que voltaram do retiro, Ruby não tinha falado com ele. Sempre que ele tentava se aproximar, ela o ignorava e se afastava. Park perguntou a seus amigos se eles achavam que o que ele fez durante o show de talentos foi errado. Tim respondeu que ele não achava. Min acrescentou que, enquanto Park estava cantando a música para Ruby, parecia que ela não teria recusado se ele a tivesse convidado para sair. Eles também apontaram que a tentativa boba de Park de abraçá-la estragou tudo. Enquanto isso, Ruby estava sentada com suas amigas, incluindo uma colega de classe chamada Hari. Hari disse a Ruby para parar de fingir que não gostava de Park. Ela disse que tinha visto como Ruby tinha limpado carinhosamente o arroz do rosto de Park durante o retiro. Ouvindo as amigas chocadas de Ruby, elas disseram que ela provavelmente não deveria ter feito aquilo. Park deve ter entendido mal. Ark estava passando e ouviu a conversa de fora da sala. Ele ficou na porta e ouviu. As amigas de Ruby perguntaram por que, se ela não gostava de Park, ela estava sendo tão legal com ele. Por que ela não o tinha rejeitado claramente? Ruby disse que era porque ela se sentia velha demais para ele. Ouvindo isso, Park ficou arrasado. Justo então, Arun abriu a porta para sair e viu Park parado ali. Park fingiu que não ouviu nada e se afastou rapidamente. Mais tarde, durante a aula, Park não conseguia se concentrar. Em sua mente, ele pensou que finalmente entendeu tudo. Como por que ela pagou sua passagem de ônibus, por que ela lhe deu um moletom naquele dia chuvoso, e por que ela removeu o arroz do rosto dele. Ela fez tudo isso por pena. Ele não conseguia prestar atenção na aula. O professor disse a ele para ficar de pé no fundo da sala. Park perguntou ao professor se ele também sentia pena dele, por isso ele deu uma punição tão leve. Isso deixou o professor bravo, e ele deu a Park uma punição de verdade, que Park completou com muita dificuldade. Após a escola, Ruby estava andando com suas amigas quando viu Park indo embora sem falar com elas, o que era muito incomum. Ele nunca tinha ido embora sem falar com ela antes. Elas adivinharam que Park provavelmente ouviu Ruby dizer que ela se sentia velha demais para ele. É por isso que ele estava se comportando assim agora. Arun perguntou a Ruby o que ela faria a respeito, porque ela parecia ter machucado os sentimentos dele, mas Ruby não disse nada e se afastou. Naquela noite, Ruby foi a uma loja para comprar algumas coisas e inesperadamente encontrou Park. Ela tentou falar com ele, mas Park disse que não queria conversar e pediu a ela para parar de sentir pena dele a partir daquele dia. Quando Ruby voltou para casa, sua irmã informou que a apresentação que Park tinha feito no retiro foi gravada e enviada para o YouTube por alguém. O vídeo estava viralizando rapidamente. Isso perturbou profundamente Ruby. Ela mandou uma mensagem para suas amigas para contar sobre isso. Suas amigas disseram que quem enviou o vídeo era definitivamente alguém da escola deles e que eles descobririam quem era para que pudessem pedir para ele tirar. No dia seguinte, Park estava sentado em sua sala, quando uma garota chamada Nietzsche veio até ele. Ela disse que o viu no YouTube, e disse que ele era um bom portão, embora Park não tenha entendido o que ela quis dizer com isso. Ela pediu o telefone dele, e quando ele perguntou por quê, ela disse que o telefone dela estava perdido, e perguntou se ela poderia usar o dele. Park entregou o telefone, sem saber que o telefone dela não estava realmente perdido. Ela usou o telefone dele para ligar para o próprio número, e salvou o contato dela nele. Justo então, Kyung entrou na sala e cumprimentou Park, que perguntou a ele se ele o cumprimentou por pena. Kim não entendeu o que Park estava tentando dizer. Mais tarde, quando Park estava na cantina pegando o almoço, a senhora que servia a comida lhe deu uma porção um pouco maior. Park perguntou a ela se ela também sentia a pena dele, o que chocou Kim e o fez se perguntar o que havia de errado com Park. De volta à sala de aula, Min veio para devolver as anotações de Park. Park disse que Min devia estar devolvendo-as por simpatia. Min respondeu se ele estava chapado, já que aquelas eram as próprias anotações de Park.
Park respondeu perguntando por que Min o estava olhando com tanta pena. Kyung então veio e disse a Park que alguém enviou um vídeo dele no YouTube e que Ruby foi falar com aquele garoto para que fosse removido. Kyung perguntou a Park se ele iria também, já que ele também estava no vídeo, mas Park respondeu que não adiantava, pois ele se considerava um cara patético que não podia fazer nada. Kyung lembrou a Park que ele uma vez pegou o sabonete facial de Ruby sem a permissão dela. Park disse que era um assunto diferente e que agora ele percebeu que Ruby só sentia pena dele. Park continuou a se chamar de cara patético repetidamente, o que fez Kim perder a paciência. Kim gritou para ele parar de dizer isso, dizendo que estava bagunçando a cabeça dele. Enquanto todos se levantavam para sair, Park disse que eles o estavam deixando porque ele era patético. Kyung disse com raiva que Park nunca iria melhorar. Enquanto isso, Ruby e suas amigas foram encontrar o garoto que enviou o vídeo. Ruby pediu a ele para apagar o vídeo do YouTube, mas o garoto recusou categoricamente. Ruby o avisou que se ele não removesse o vídeo, ela o denunciaria ao YouTube e pediria para eles apagarem não apenas o vídeo, mas todo o canal dele. O garoto ficou com medo e concordou em apagar. Após a escola, enquanto o garoto estava caminhando para casa, Park se aproximou dele e perguntou novamente se ele apagaria o vídeo. O garoto disse que sim. Park então perguntou se ele estava fazendo isso porque sentia pena dele, o que confundiu o garoto. Mais tarde, Ruby e suas amigas estavam em um restaurante e Ruby parecia chateada. Elas descobriram que o garoto apagou o vídeo. Na manhã seguinte, Kyung estava ligando repetidamente para Park, mas Park não estava atendendo. Kyung ligou para Ruby e perguntou se ela viu Park. Ele disse a ela que desde o dia anterior Park estava agindo estranhamente e não estava atendendo suas ligações, e ele estava genuinamente preocupado. Como a casa de Ruby era perto, ele perguntou se ela poderia ir verificar se ele estava bem, mas Ruby recusou. Ainda assim, as palavras dele ficaram com ela e a deixaram preocupada. Ruby decidiu verificar se Park estava bem. Quando Park saiu para ir à loja e viu Ruby vindo em sua direção, ele tentou fugir, mas Ruby o perseguiu e o pegou. Ela perguntou por que ele estava fugindo dela. Park perguntou por que ela o estava seguindo e por que ela não podia deixar um cara patético como ele em paz. Ruby ficou brava e disse para ele parar de falar bobagens. Ela insistiu que não sentia pena dele e que ele não era patético. Quando Park sentiu fome, Ruby o levou a um restaurante e pediu comida para ele. Quando Park não comeu, Ruby disse que alimentá-lo não significava que ela sentia pena dele e que ele deveria pensar nisso como um pagamento por quando ele trouxe o sabonete facial dela. Ouvindo isso, Park começou a comer. Ruby explicou que o que ela disse no outro dia não significava que ela sentia pena dele, e ela até se desculpou. Park também se desculpou por fazê-la se sentir desconfortável durante o show de talentos. Ruby disse a ele que ele tinha dançado e cantado muito bem. Park ficou muito feliz. Tudo estava claro entre eles novamente, e Park começou a falar com ela de forma gentil. No dia seguinte, Park estava com seus amigos na escola praticando como confessar seus sentimentos a Ruby. Kun o provocou, perguntando por que ele estava ensaiando, já que se Ruby gostasse dele, até uma confissão confusa funcionaria. Mas Kun também disse que não achava que Ruby gostasse de Park. Park disse que tinha certeza de que sim. Ele sentiu que Ruby parecia dura por fora, mas era suave por dentro. Enquanto Park estava conversando com seus amigos, Niche de repente chegou. Ela perguntou por que Park não estava atendendo às ligações dela e o arrastou para longe, deixando seus amigos chocados. Eles não conseguiam entender quem era a garota. Mais tarde, Ruby estava sentada com suas amigas quando Midi mencionou que o sábado era o dia da rosa, e ela tinha certeza de que Park faria algo. Enquanto caminhavam para a aula, Ruby viu Park com outra garota e sentiu um pouco de ciúmes, embora não tenha demonstrado. Quando Park a viu, ele correu para conversar, mas Ruby não parecia satisfeita. Na sala de aula, Kyung disse às amigas de Ruby que a garota com Park era Niche do departamento de arquitetura, mas ele não sabia muito mais. Midi disse que não podia acreditar que Park gostava de Ruby, mas estava andando por aí com outra garota. Kyung respondeu que Niche abordou Park sozinha. O que ele poderia fazer? Ele também perguntou por que alguém teria um problema se Park estivesse com uma garota. Eles tinham um problema em vê-los juntos? Aaron respondeu que não, mas Ruby sim. Kyung perguntou a Ruby se isso a incomodava e acrescentou que ela não estava namorando Park de qualquer forma. Ruby respondeu que ela não se importava. Kyung disse aos outros para pararem de se intrometer. Ele disse que Niche disse a ele que Park era muito importante para ela, então se alguém gosta dele, por que ele não deveria aceitá-la? Kyung estava tentando deixar Ruby com ciúmes, mas ela fingiu não se importar. Enquanto isso, na sala de aula, Niche continuou mandando mensagens para Park, o que o irritou, então ele desligou o telefone. Durante o intervalo, Park se aproximou de Ruby e perguntou quais eram os planos dela para o sábado. Ela respondeu que estaria em casa.
Park perguntou por quê e disse que estaria livre naquele dia, então eles poderiam se encontrar. Ruby disse que estaria ocupada em casa. Naquele momento, Nichelle ligou para Park novamente e Ruby notou. Ela perguntou se era a mesma garota e Park admitiu. Justo então, Nichelle disse que estaria livre no sábado e queria sair. Park disse a ela que estaria muito ocupado. Ruby comentou sarcasticamente que parecia que ele precisava conversar com Nichelle e voltou para a aula. Park a seguiu e Nichelle não gostou disso. Na sala de aula, Park perguntou se Ruby estava realmente ocupada no sábado. Ela respondeu que estava livre. Park ficou feliz, mas então Ruby disse que ele provavelmente não estaria livre, já que estaria ocupado com Nichelle. Park ficou chocado e perguntou quem disse isso a ela. Ruby respondeu. Era óbvio. Park insistiu que não havia nada entre ele e Nichelle. Ruby disse que Nichelle gostava dele, então ele deveria namorá-la. Park disse. Se é esse o caso, ele gostava de Ruby, então ela deveria namorá-lo. Ele perguntou o que ela achava. Ruby disse para ele parar de falar bobagens, pois a professora estava prestes a entrar e disse a ele para voltar para a sua sala. Park disse que não iria até que ela respondesse quando ela o namoraria. Antes que a professora pudesse entrar, Park fugiu. Após a escola, enquanto Ruby estava andando com suas amigas, ela esbarrou em Nichelle, que disse que queria conversar. Elas foram a um café. Nichelle disse diretamente a Ruby que, já que ela não iria namorar Park, ela deveria rejeitá-lo. Claramente, Ruby enviou uma mensagem a Park dizendo que não gostava dele e o estava rejeitando. Ela mostrou a mensagem para Nichelle e perguntou se ela estava satisfeita agora. Park respondeu que ele rejeitou a rejeição dela, que ele continuaria gostando dela e que não havia nada acontecendo entre ele e as outras garotas, então ela não deveria estar sob nenhum mal-entendido. Vendo isso, Nichelle ficou brava. Ruby se levantou para sair. Nichelle a acusou de não querer ficar com ele e também não o deixar ir. Ela perguntou o que Ruby realmente queria, mas Ruby não respondeu e se afastou. Naquela noite, todos os amigos de Park vieram para a casa dele. Já que o sábado era o dia seguinte e Park planejava confessar seus sentimentos a Ruby, todos eles discutiram e fizeram planos para como ele faria isso. No dia seguinte, Ruby estava em um café com suas amigas quando recebeu uma foto do apartamento de Park com uma mensagem de que havia um incêndio lá. Ela entrou em pânico e correu para lá, apenas para descobrir que não havia incêndio. De repente, ela viu Park parado na frente dela com flores. Park disse que o prédio estava apenas um pouco pegando fogo e que não era o apartamento dela, então ele se desculpou por mentir para ela. Ele confessou seus sentimentos, ao que Ruby concordou. Ouvindo isso, Park ficou muito feliz e perguntou se ela estava falando sério. Ruby então disse que estava mentindo, pois agora ele deveria entender como é ser enganado. Enquanto Ruby estava saindo, Park disse que ele realmente gostava dela e sugeriu que eles fossem a um encontro. Ruby disse a ele que ela enviaria uma mensagem com a resposta dela à noite e então saiu. Naquela noite, Park sentou em casa nervoso e pensando sobre qual resposta Ruby daria. Seus amigos também estavam lá para saber qual seria a resposta de Ruby. Enquanto isso, Kim, Min e outros discutiram como Ruby poderia rejeitar Park. Ouvindo isso, Park ficou muito bravo e perguntou como um amigo poderia dizer tais coisas. De repente, Park recebeu uma mensagem e foi feliz para verificar, mas era de Kim tentando incomodá-lo, o que deixou Park ainda mais bravo, e ele agarrou Kim pelo pescoço. Justo então, outra mensagem chegou a Park, mas ele estava com medo de ler, então ele disse a Kyung para ver o que estava no texto. Yuon disse a ele que Ruby disse que daria a resposta dela na semana seguinte. Isso deixou Park furioso, e ele começou a explodir, culpando as palavras de azar de Kim. Min e Kim também vieram e começaram a bater nele. Quando Park verificou as mensagens ele mesmo, ele descobriu que Ruby disse sim, o que significava que ela o namoraria. Isso deixou Park extremamente feliz. Ruby mandou uma mensagem para suas amigas dizendo que ela namoraria Park, o que as chocou, mas elas ficaram felizes por ela. No dia seguinte, Park estava tão animado para encontrar Ruby que ele não conseguia dormir. Na escola, Park sentou-se ao lado de Ruby. Ele começou a chamá-la de amor, mas Ruby disse para ele não a chamar assim. Park perguntou se ele poderia segurar a mão dela, mas Ruby recusou. Então Park descansou as mãos nos ombros dela no ônibus. Kyung também estava no ônibus, e ele não aguentava vê-lo agindo de forma boba todos os dias. Então, a partir do dia seguinte, ele iria para a escola sozinho. Na escola, Kim e Min discutiram como eles passariam em seus exames, já que nenhum deles era um bom estudante e os exames estavam chegando em breve. Park sentou-se na sala de Ruby bem na frente dela. Ruby estava jogando um jogo em seu telefone e Park estava olhando para ela. Ruby disse a ele para parar de encarar e Park disse que não importa o quanto ele olhasse, ele nunca se cansava disso. Novamente Park perguntou se ele poderia segurar a mão dela, mas Ruby recusou. Park disse que já que eles estavam namorando, por que eles não podiam dar as mãos? Ruby perguntou se dar as mãos era necessário apenas porque eles estavam namorando. Park concordou, mas disse que eles ainda poderiam ir a encontros. Ruby rasgou um papel onde Park tinha escrito todos os encontros planejados deles e disse: "Quem vai a encontros todos os dias, especialmente com exames chegando na próxima semana?"
Vendo isso, as amigas de Ruby pensaram que Park estava realmente falando sério sobre ela. Park disse que, já que ele estava atrasado, eles iriam a encontros após os exames, mas Ruby respondeu que eles veriam sobre isso quando a hora chegasse, o que chateou Park um pouco. Após a escola, enquanto Park estava prestes a ir para casa com seus amigos, ele disse a eles que ele e Ruby estavam namorando, mas nada tinha mudado entre eles, o que o chateou. Então ele viu Ruby indo para casa e se aproximou dela. Ele disse a Ruby que, já que ele não era muito bom em estudar, ele planejou ir para a biblioteca para se preparar bem para os exames e perguntou se ela queria se juntar indiretamente. Ele pediu a seus amigos por ajuda para convencer Ruby, e eles conseguiram. Mais tarde, eles estavam estudando na biblioteca, mas Park estava mais focado em Ruby do que em estudar. Park fingiu estar com sono enquanto estudava e tentou descansar a cabeça no ombro de Ruby, mas ela se afastou. Quando ele olhou para ela novamente, ela disse para ele parar de olhar para ela e se concentrar nos estudos. Park disse que ele estava realmente estudando ela. Ruby disse para ele parar de falar bobagens e prestar atenção nos livros. Então Ruby notou que nem suas amigas nem os amigos de Park estavam na biblioteca, porque todos eles tinham ido para fora para que Ruby e Park pudessem passar algum tempo sozinhos. Park queria mostrar a Ruby uma webtoon, mas ela se recusou a assistir. Park disse que, desde que eles começaram a namorar, ela tinha se tornado muito fria. Ruby respondeu que ela sempre foi assim e perguntou por que ele não gostava do comportamento dela. Park prometeu fazê-la muito fofa. Ruby disse para ele não sonhar porque isso nunca aconteceria. Park disse que ele a trataria bem e faria o coração dela enlouquecer. Ruby perguntou se ele realmente gostava tanto dela, e Park disse que sim, ele gostava muito dela. Ruby perguntou por quanto tempo ele continuaria gostando dela, ao que Park respondeu que ele gostaria dela para a vida toda. Ruby disse para ele não responder tão rapidamente porque os sentimentos muitas vezes mudam. Park disse que ele não mudaria e que os sentimentos dele nunca mudariam, o que fez Ruby rir. Então ela foi comprar uma bebida e Park a seguiu. Park comprou a bebida e depois de ver Ruby se afastar e suas amigas, elas perguntaram a Ruby como foi o encontro na biblioteca. Ruby disse a elas para não falarem bobagens como Park. A bebida que Park deu a Ruby foi entregue a Arão, mas Arão se recusou a pegá-la, perguntando por que ela deveria se ela não gostava de Park. Arão disse que se Ruby não gostasse de Park, ela deveria terminar com ele, mas Ruby disse que não era que ela não gostava de Park. Arão perguntou o que estava acontecendo, mas Ruby não respondeu, o que deixou claro que ela estava escondendo algo. Uma semana se passou, os exames aconteceram e apenas as crianças que não queriam estudar vieram para a escola, então seus exames foram muito ruins. Após o exame, Park veio até Ruby e disse que os exames deles tinham acabado, então vamos a um encontro. Ruby disse que ela estava indo para uma sala de karaokê com suas amigas, então ela não poderia ir a um encontro com ele. Park disse que estava tudo bem e ele iria com elas. Ruby concordou, e suas amigas concordaram também. Todos eles foram para a sala de karaokê, onde Kyung também estava presente. Todos estavam cantando e dançando e se divertindo muito. Kyung sempre mantinha um olho escondido atrás de seu cabelo. Então Miji ficou curiosa sobre por que ele fazia isso, e ela decidiu descobrir a verdade, e ela fez coisas bobas para ver os olhos de Kyung. Jung entendeu o que Miji queria fazer e quando ele foi para fora, Miji o seguiu, o que a deixou brava. Mas então ele realizou o desejo de Mindy removendo seu cabelo e mostrando seu rosto para Miji. Ela imediatamente ficou com medo do que viu em seus olhos.